Bom, então, a nossa primeira convidada do dia hoje, nossa professora, né, Cristina Delu, está sempre com a gente. É uma honra trazer ela de novo aqui com a gente. Então, ela vai mostrar algumas características dos alunos com altas habilidades de superdotação, esse tema que é super importante para a gente identificar esses jovens que eu comentei, que têm esse perfil para atendimento especializado, para que eles possam ser encaminhados de forma correta, né? Mas a identificação, a gente sabe que é a primeira etapa de todas. Então, queria chamar psicóloga, doutora em educação da PUC São Paulo, professora aposentada da Universidade Federal Fluminense, UFF, Cristina Delu. Seja bem-vinda, Cristina. É um prazer estar com você mais um ano aqui com a gente. Oi, Vanessa. Bom dia a todos e a todas que estão aqui reunidos para participarem desse 15º Encontro de Educadores. É um prazer, uma honra, eu agradeço mais uma vez o convite, pela oportunidade de estar com os professores que são meus colegas de carreira. Eu também sou professora, também passei a vida orientando, identificando famílias, escolas, onde estão localizados esses alunos que nem sempre se destacam academicamente, mas muitas vezes se destacam e aí nos chamam a atenção. Não é natural identificar os alunos. Os professores reclamam com razão quando eles dizem que não tem formação. E a formação, a gente sabe que ela tanto tem o formato inicial quanto continuado. Aqui nós estamos nesse modelo de formação continuada, remota, né, devido ao problema da pandemia, do isolamento social, mas isso não significa que seja um momento menor na aquisição do conhecimento. Para muitos, é a primeira vez que se ouve falar sobre esse assunto. Embora esse assunto esteja na cultura da educação especial do nosso país desde 1973. E a LDB, que é de 1996, nomeou explicitamente esses alunos. Então, era da nossa expectativa que todo mundo que fizesse pedagogia, licenciatura, que estudasse organização da educação brasileira, tivesse acesso ao capítulo 5 da LDB, que trata exclusivamente do público da educação especial. Os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. E as orientações que estão ali para todos os alunos e uma orientação exclusiva para os alunos com altas habilidades de superdotação, que lá estão nomeados brevemente como superdotados, que é a aceleração de estudos para completar em menor tempo a sua escolaridade. E como ali o artigo não fala nada a respeito de em qual nível essa aceleração poderá ser feita, significa que ela poderá ser feita em qualquer tempo da escolaridade do aluno, na creche, na educação infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental, nas séries finais do ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior também. Há previsão e existem casos no nosso país de pessoas que foram aceleradas no ensino superior, na pós-graduação. Tive que pegar emprestado o carro da Lola. É uma estratégia metodológica para atender aqueles alunos que se aceleram no nível de desenvolvimento proximal, se a gente puder falar na teoria vigotskiana, de crianças que se apresentam no nível de desenvolvimento real com 2, 3 anos a mais. Eu falei pra vir sozinho. Eu tô sozinho, eu sou um alvo fácil aqui. Eles vieram aqui, estão na sua cola. Eles quem? Você fodeu tudo. Porque Carlin, são eles quem? crianças O que o assassinato do Jerry tem a ver com o Trevor Elliott? Me fala. o Carlin. convívio, o diálogo com pessoas mais velhas. Nós ficamos aqui com medo, né? Queremos proteger a criança, não queremos que a criança dê Ai, saltos perdemos o de Carlin. Cadê você? desenvolvimento, mas ela não
dá saltos, não. Não fui eu mesmo. Ela vive cada pedacinho do desenvolvimento, só que muito rapidamente. A gente às vezes nem vê. A gente ele deve ter chegado lá pelo menos uma hora antes. Então, seja lá quem espantou ele. Não estava seguindo você, estavam esperando. Mas acontece, o Gertz me falou que o FBI estava em cima do Jerry por algum motivo. Cada vez mais acha que grampearam o seu celular? Mas eu não vejo como. Eles não teriam uma causa provável por um mandado. Linguísticas em 2, 3 línguas. A língua portuguesa Se fosse não é a língua advogado materna. do Lincoln, como faria? Crianças de 6 anos de idade que deveriam estar começando um pensamento concreto já estão discutindo a teoria dos números. Não estou falando de uma nem duas, são várias crianças. E não são crianças autistas não, hein? São crianças com altas habilidades de superdotação, sem nenhuma comorbidade. Estão muito aceleradas. E o que falta? Os professores reconhecerem em sala de aula que o perfil acadêmico daquele aluno é diferente. E ele tem direito, pela política pública apresentada na LDB, a um nível de escolaridade compatível com esse desenvolvimento cognitivo eu saí de um motoclube para trabalhar para você e eu não sei como a minha vida ficou ainda o mais Instituto doida. de Matemática Pura e Aplicada não receberia crianças com 9 anos para começarem a fazer mestrado. Convencer o locador a deixar a gente ficar. Esse escritório podia ser... reconhecer que eles não são pessoas que brincam com o pensamento científico. Nunca me falou como conseguiu aquela arma. Eles estão em busca de mentes o Cisco só queria que a gente ficasse seguro, apesar da minha boa vontade. A culpa não é dele. Os grandes Escuta, problemas outra coisa. matemáticos Quero que da um arquivo pra humanidade. Qual deles? Agora, se quem resolve tem Jesus 9 Menendez. anos de idade, vamos sentir Esse com certeza tá no orgulho depósito. de termos sido Bom, vasculha lá, Lorna, por favor, professoras na obrigado. educação infantil dessas crianças, Ótimo. Eu não professoras vou no ficar ensino tranquilo até fundamental saber dessas quem grampeou seu crianças. Foi quem tentou Talvez emboscar não o Carlin. tenhamos sido E o Carlin sabe as quem são eles. Cisco temos que alfabetizadoras achar. deles, É mais fácil falar do porque que eles já fazer. chegaram na escola lendo. Ele deve ter uma muitas identidade vezes roubada, ou sei lá, escrevendo ou porque não. o meu cara da polícia de Mas Los Angeles falou a que está gente totalmente precisa fora do ficar radar. muito Dá um jeito de trazer ele de volta, não vou entrar nesse julgamento no escuro. Congratular com Tá bom? a família Encontra o Carlin. pela alegria dessa criança existir no nosso convívio social, tendo empatia de que não vai ser fácil. Porque uma criança de 6 anos de idade que não pode usufruir dos amigos de 6 anos de idade, porque eles não têm o mesmo nível linguístico e cognitivo, o avanço deles depende da presença de pessoas mais velhas, pode ser que nos cause um mal-estar. Mas no futuro, a gente vai saber o motivo. Isso aconteceu na vida do Beleza, marcação homem. Isso aconteceu Você pega na a esposa, vida eu do pego o Steve marido. Jobs. Quartos separados. Vem. Isso aconteceu na vida do Elon Musk. E nós estamos vendo o que essas pessoas representam na sociedade mundial na atualidade. Porque a exceção do Steve Jobs, os outros dois estão aí conosco, produzindo conhecimento científico e fazendo avançar a tecnologia no nosso mundo. Eu tenho um arquivo aqui de slides para projetar. Vamos lá, Rei! Verificar com o pessoal aqui da produção se eles vão projetar. Olha quem é a viciada em trabalho agora. Não, eu só queria falar que você tá mandando super bem, como a mãe do lanchinho, né? Várias escolhas saudáveis. Obrigada. Não foi com aquele cara ali que eu tretei, não. Foi. Quem? Então juiz. nós vamos... Eu achei que ele tava me encarando. Deve ter te reconhecido da TV. Eu vi você, senhor figurante. Já começa E mesmo. como é que eu tava? Então, Melhor do que na publicidade do ponto de ônibus. Minha apresentação, né? Sou pesquisadora do CNPq, MISA 2, Eu já volto. sou líder do grupo Que foi? de pesquisa Talento, Ah, o TV Capacidade Chama? Humana, Sociedade Celular é uma na coisa, Educação isso já é do outro CNPq. nível. Já sou professora aposentada da Faculdade de Manda ver, Educação da Reni! UF, mas colaboro com os cursos de pós-graduação, extração, mestrado e Viu, doutorado, Elaine? tanto Ele na tá muito UF melhor sem a quanto medicação. no bom ensino ouvir em isso. biociências Ele quer e deixar tudo pra saúde trás. da Fiocruz. E eu também, e você também, Próximo treinador. slide. Não
pode me incomodar pela titularidade do filho igual aos outros pais. Que existem dois conceitos eu não tenho espaço para legais Ele atirou na polícia. Será? em vigência Você mesma disse que o cara nos atirou no treinado, documentos do decorado Conselho 2 vezes. Nacional Se ele de tivesse Educação. atirado nos policiais, estariam mortos. Então, primeiro, As luzes mostra assustaram ele. um O instinto perfil engatilhou. que Ele pode deu alguns tiros de aparecer aviso. na 90 sala de cartuchos aula, disparados de que é um aviso. aluno que apresenta grande facilidade de Cada julgamento é uma aprendizagem história, que os deve treinador. dominar Quer ouvir uma história que eu vou te contar? rapidamente Não, mas você conceitos, vai contar assim mesmo? procedimentos e É atitudes. sobre um homem que Essas serviu o três país com honra e categorias são coragem. categorias Um da herói que Unesco. salvou a vida de Saber outros 7 saber, soldados quando o comboio deles foi saber emboscado nas e imediações de saber Ramadi. ser. Eu levo todos aqueles soldados se A for Unesco preciso para tem uma testemunhar. quarta categoria, que é o saber conviver, que está muito em voga por causa das guerras. Obrigada pelos seus Mas serviços. esse conceito ele é anterior. Isso não tem Nem só a ver com Eli Unesco Wynne, tinha Joanne. ainda Tem a ver com desenhado todo o nosso saber complexo conviver. industrial militar, Então, nós nossas guerras estamos com o eternas, o conceito de negligenciamento 2001, vergonhoso dos nossos que diz, veteranos. Eu alunos vou pôr com tudo isso em habilidades julgamento, ou então superdotação, separados ou por só uma tentando uma barra, curva. são pessoas que Você aprendem serviu mesmo no rápido. exército? Os Onde acha que eu conceitos aprendi que tecnologia? ensinamos, Deixa eu as adivinhar. práticas Dispensa por que desonra. realizamos e a foi. maneira de ser, os valores e atitudes. Muitas vezes eles já trazem inatamente Pensei numa essas coisa. concepções. Se o Bruce Carlin roubou a identidade E de é um alguém, deve ter sido quando ele equívoco trabalhou pensar aqui. que Então eu eles vasculhei não todos os clientes trazem delinquentes. inatamente Wayne Banks. as suas Deve ser próprias mais uma parada de drogas. concepções. O cara devia honorários por Muitos de Jerry. nós Aí 2 anos sabemos atrás o Jerry mandou o Bruce que Carlin quando até vamos ele pra abordar a cobrar e criança fazer um numa acordo da condição dívida. de Mas quando o Carlin aprendizagem, chegou, o Banks tinha a morrido de criança já overdose. traz, Com certeza, como Jerry dizia teve outros Maria clientes que Montessori, É, só o que todos seu têm atestado de óbito. conhecimento intrínseco. Todos menos esse A cara. De sua acordo com Los motivação Angeles, o Wayne Banks intrínseca. ainda tá O vivinho da envolvimento Silva. com a Os amigos tarefa policiais do é Carlin natural levaram o nessa corpo criança. dele como um Zé Ninguém Ninguém. precisa dizer Sem a ela família, que sem conhecer propriedades é perfeito. é importante E a e última prazeroso. vez que o Ela Banks já pagou o faz Jerry foi isso através dessa conta. naturalmente. Se você Ninguém fosse o Carlin, precisa se o que preocupar faria? com o ritmo de leitura, Eu manteria a conta e porque mudaria eles o são endereço. leitores vorazes, tanto de livros Você em papel é quanto na brilhante. internet. Eu sei. São crianças que não Calma, têm medo Tigre. da leitura, Estamos no dos trabalho. cálculos, eles têm prazer. E ao Oi, o meu nome é contrário do Banks. que nós imaginamos, muitas vezes a ludicidade Os deles últimos 4 está números nessas do meu... funções Sim, cognitivas da leitura e 8725. do cálculo. Aí a Bom, psicomotricidade eu tô achando que alguém clonou meu cartão de débito e eu queria que você me falasse qual foi o último na lugar que eu idade usei certa. ele. Não é que ele seja imaturo, não é que ele deixa eu esteja pegar uma caneta. atrasado, mas está na idade certa. Uma Mercado criança de Adobe, 6 em anos ainda Riverside. vai aprender a escrever na letra script. E a criança pode ter 6 anos de idade, já ter domínio da teoria dos números e ainda não escrever na letra script. Porque a maturidade Já disse que eu não tenho nada pra falar. neurológica Não, o que você me do falou seu foi me tira sistema daqui. psicomotor é compatível com os 6 anos de idade. E aí a gente vai precisar ter paciência, porque o pensamento dele é mais Eu consegui rápido convencer que a promotora a mas reduzir ele a vai acusação aprender para a disparo escrever, com imprudente de certeza, arma de fogo. no ritmo dele. Quer dizer o quê? O outro 3 anos. conceito ainda Mas com bom está comportamento você sai utilizando Eu a barra sabia. para separar as duas categorias. E aí diz, Esses porras de aqueles que advogados são apresentam todos iguais. potencial elevado, potencial Você é o você que tá a maluco? gente vê Ela... por meio de Você é maluco de verdade? Só alguém com sérios problemas mentais acharia que pode abrir fogo contra um bando de policiais e depois sair pela porta como um homem livre. É o melhor acordo que você vai conseguir. Você não quer? Ótimo. Fica aqui porque aqui é o seu lugar. Psicomotora, artes e criatividade. Essas categorias, elas estão com denominações um pouco Aceito diferentes de conceitos anteriores, mas querem dizer a Agora mesma sim, coisa. foi bem Capacidade inteligente da sua intelectual parte. geral, capacidade de liderança, capacidade psicomotora, Eu talento preciso que você me diga especial uma coisa, para tá legal? A artes verdade. visuais e dramáticas e O que você me disser é sigiloso, entendeu? Seja lá quem estiver envolvido, eu posso ajudar. Tá falando do quê? desse talento específico para as artes dramáticas, musicais. Acha que eu matei essa e gente? plásticas. Não, mas se está envolvido de alguma Nós forma... sabemos que em 2013, nunca ouvi falar dessa a gente na NBB porra da vida. substituiu Tem certeza, essa Eli? barra pelo ouro, O Jerry não te perguntou mas sobre ele? significa Vai a lá, mesma pensa. coisa. Eu te Você falei. tanto O pode Jerry nunca me utilizar perguntou altas merda habilidades, nenhuma. Só me conceito jogou que aqui. surgiu Ela, no você deve tempo ter... Tá legal, vigotskiano, escuta.
Tá vendo? Você foi preso aqui no Parque Estadual Topanga às 2h35 da madrugada. 9 horas depois, alguém matou essas duas pessoas nessa casa, a poucos quilômetros de distância. E daí que não pode ser coincidência. Será que você não passou dirigindo por aquela casa naquela noite? Ou sei lá, você deve ter visto alguma coisa, percebido alguma coisa, senão você não... Está aqui. Do ponto de vista o Jerry teórico, nunca teria pego o meu caso de merda. Está relacionado às potencialidades que são aprendidas na escola, habilidades superiores que são aprendidas na escola, e superdotação está relacionado a competências que a criança já leva para a escola. Então, ela já demonstra antes de entrar na escola. Mas, do ponto de vista legal, para as políticas minha mulher me botou para fora de casa. Como é que vocês vão identificar o aluno na escola? Vocês têm que se basear nesses dois conceitos, porque eles são os comprei uma caixa de cerveja, subi um morro para espairecer um pouco. Nós temos 3 Comecei teorias. a tirar em lata só por curtição. E foi gostoso. Nós temos 3 teorias que embasam os conhecimentos científicos, a política pública que norteia o atendimento especializado aos alunos superdotados no Brasil. Umas mais conhecidas do que as outras. A do Renzulli é muito conhecida por todo mundo. Altas habilidades, comportamentos superdotados significa habilidade acima da média, envolvimento com a tarefa e criatividade. Na interseção, tô aqui, desculpa, andei sumido. Fiquei ocupado com o lançamento do nosso novo jogo. Ouviu meu recado? Olha o que o Ouvi sim, fala. seleção do júri na quarta-feira. Não, seu julgamento começa quarta-feira. Trevor, depois que o júri foi escolhido, não tem mais volta. Não tem mais atrasos, a menos que você mude de ideia sobre um adiamento. Tem 6 Você sabe minha resposta. Não tem Eu e a Lara conversamos muito sobre os planos para a empresa. Era tão importante para ela quanto para mim, ou talvez até mais. Sabe o que eu não entendo em você, Trevor? Você não está com medo. Essa assincronia, porque sou inocente. Ela faz E boto fé no meu do advogado. desenvolvimento da criança. E O nome Eli Wynn significa algo para você? Não deveria. A essa altura eu ficaria surpreso se significasse. Isso faria sentido demais. Então, libera a sua agenda, porque temos trabalho a fazer. Ele ainda não tem musculatura, sistema neuromotor compatível com a habilidade de escrita fluente. François Gagné é um canadense que trabalha na Universidade de Quebec e criou um modelo de superdotação do talento. Quero que fique em cima dele, eu estou a caminho. Porque ele fala que a capacidade natural é um dom e que nós nascemos com ele. 10% da população tem domínios mentais e físicos. O desenvolvimento é neuropsicológico sob a influência de catalisadores ambientais e interpessoais que se combinam ao acaso. Eu, particularmente, não acredito no acaso. Acho que tem lei inteligente que dirige o nosso desenvolvimento. Mas ele acha que é acaso. E tudo isso chega na competência que é desenvolvida na escola, Ainda não que ele acredito naquela denomina defesa. também de Não deixa passar talento. nada hoje. E que os a campos Trejo de chama isso de conhecimento fechar o vão gol. diferenciar A Trejo esses tá vendo talentos. muita Premiere. Desde a educação infantil. Que bom que você até e o papai estavam lá pra ver a superior, gente ganhar. Na É pós-graduação. bom mesmo. Então ele diz como é que a gente vocês rindo na transforma lateral. dom Pois em é, a gente talento. tava curtindo o jogo. Isso é muito importante, porque a gente vive ouvindo alguns Acha que o especialistas papai da área também? dizendo que o E por que dom não não está existe. E os teóricos Sei lá, dizem só tô que existe meio porque a preocupada sua com própria ele, teoria pegando assim todos o esses afirma. casos. Principalmente o O grandão. Gardner, não. Ele, pelo contrário, Eu também me ele preocupo, diz que filha. finalmente Mas se tem uma coisa que eu sei do seu pai é que ele é muito bom no que faz. E se tem alguém que consegue pegar tudo aquilo de uma vez é ele. De desmistificar a inteligência. É sábado, como eu tô com a minha sendo uma filha. unidade, Você tem que vir pra cá todo. agora. Vou te mandar o endereço. Um conjunto Qual o problema? É sua uniforme testemunha. que dá para qualquer coisa, que se desenvolve em qualquer área. E o Gardner vai dizer que não é assim. Nós temos um equipamento neurológico. Escuta, Esse equipamento neurológico ele tem características próprias que que foi? A polícia tá falando que é roubo de veículo, mas... o desenvolvimento de inteligência em áreas Quem fez isso com você? Funciona, você faz. Temos que ir agora. Hayley! Essa é a teoria mais popular, né? Que todo mundo conhece. E sendo honesta,
justamente. Eu falei homem a homem, não em zona. Era só fazer isso. Ela apareceu do nada. Por que você não prestou atenção, caralho? Desculpa. Eu falei pra ela ficar no outro. A condição humana do superdotado, porque ele usa essa palavra, e o savant, que é o autismo de alto funcionamento, aquele modelo americano, não é o nosso, que tem um talento, mas tem a inteligência abaixo de 70, deficiência intelectual. Como ele abomina a teoria do dom, ele abomina o teste de QI, ele não vai falar em QI abaixo de 70, mas ele vai abordar perfis de pessoas que têm essa característica cognitiva de um atraso no desenvolvimento bastante significativo, seja do ponto de vista intelectual, acadêmico, mas que são pessoas que têm uma habilidade manual, seja na área da música, na área da escultura, na área da pintura, uma memória de leituras literárias, mas que não conseguem trabalhar criativamente com aqueles conteúdos. E aí a gente vê o engessamento, né? A dificuldade que muitas vezes as crianças, os adolescentes e os adultos que têm algum nível, alguma condição autista de se movimentarem no campo profissional, né? Eles têm, muitas vezes, que optar por uma profissão mecânica, repetitiva, rotineira, para não se desestruturarem emocionalmente. Próximo, por favor. E aí, cada autor vai indicar o seu modelo de identificação. O Renzulli, ele vai chamar pool de talentos, o seu modelo de identificação, e a nomeação por parte dos professores é uma das mais importantes. O Gagne vai fazer a sua avaliação com base nos critérios do modelo dele, e o Gardner vai fazer a sua identificação com base no desenvolvimento de atividades para expressão das inteligências múltiplas. Quando eu fiz o meu mestrado, eu criei um instrumento para identificar os alunos superdotados em sala de aula, por meio das atividades pedagógicas. E aí o SMART adotou esse instrumento para que vocês possam utilizá-lo em sala de aula e identificar esses alunos. Para isso, vocês precisam conhecer as características dos alunos superdotados. Mas aonde estão essas características? No próprio instrumento. Então, eu vou passar rapidamente essas características para familiarizar vocês com algumas características que estão muito presentes. Próximo, por favor. Gosta de quebra-cabeça e jogos de problemas. Tem que ser sempre. Não adianta eu querer avaliar uma criança superdotada que eu aponto nunca, o tempo todo, só para negar a superdotação. Ou, às vezes, porque eu estou em cima do muro e não quero me comprometer, porque é um aluno que não tem um bom comportamento na sala de aula. E, subjetivamente, eu acho que se eu disser para ele que ele tem altas habilidades ou superdotação, ele vai ficar mais insuportável do que ele é, porque eu não o suporto. Ele é nosso aluno. Nós somos educadores. Nós temos que superar essas nossas dificuldades, porque se nós estamos ali para educá-lo, o nosso modelo de valor aversivo vai impregnar essa personalidade e vai fazer com que ele cada vez mais tenha um comportamento inadequado na escola. Pensemos nisso. Nós somos modelos em sala de aula, queiramos ou não. Tenhamos consciência ou não. E a nossa aversão ao aluno é percebido por ele, porque qualquer um percebe quando a gente não é bem-vindo. Não precisa ser superdotado. Então, o quebra-cabeça e o jogo-problema não é só aquele modelinho de encaixe de peça em cima da mesa, são os textos que as crianças leem, as análises que nós temos que fazer. Isso é uma situação, problema, isso é um quebra-cabeça. Se ele gosta de um texto literário, se ele gosta de uma equação de segundo grau, se ele gosta de um jogo na quadra de esportes, se ele gosta de uma tarefa na história ou na geografia, que ele tem que juntar informações desconexas, é isso.
Então, vamos colocar sempre, porque ele tem esse perfil cognitivo de pessoa que trabalha com problemas complexos e partes separadas. Interessa-se mais por atividades criadoras do que as tarefas repetitivas e rotineiras. E aqui a gente faz a distinção do aluno autista, que é exatamente o que gosta do método, da rotina, da estabilidade. O superdotado não, gente. Eles gostam do que é novo. Aquilo que todo dia nós fazemos igual, ele rejeita, porque ele já domina. Então, ele quer a novidade. E isso é que alimenta a curiosidade, a capacidade cognitiva deles. Eles aceitam desafios, eles não têm medo do desafio, eles não têm essa preferência pela rotina porque já é conhecida e confortável. Eles querem um novo e a gente precisa estar atento a isso para oferecer coisas novas, não mais do mesmo no tempo ocioso deles. Próximo, por favor. Excelente capacidade de raciocínio. Onde é que eu vejo isso? Não é só na matemática, no texto de redação. A redação tem início, meio e fim. Na argumentação oral, tem início, meio e fim. Ele começa a explicar o conceito, ele vai na aplicação do conceito e ele tira a conclusão do conceito. Isso é um raciocínio, lógico. E ele faz isso com capacidade refinada, independência de pensamento. Ele tem opinião própria, aquela autonomia que vocês tanto gostam de falar do Paulo Freire. Independência, autonomia, criticidade. A criança já tem isso. E é isso que muitas vezes evoca na gente essa resistência que a gente tem dele, porque eles nos criticam, eles apontam as nossas fragilidades, eles não seguem o nosso pensamento. Então, eles têm a independência. Nem sempre eles respondem o que a gente quer que eles respondam, porque eles não respondem segundo o manual. Eles respondem de acordo com a percepção deles. Se eles têm um pensamento autônomo, é isso que vai acontecer. Relaciona as informações já recebidas com os novos conhecimentos adquiridos. E eles estão sempre se lembrando do que os professores antigos falaram. Próximo, por favor. Emitem julgamentos amadurecidos, às vezes cobram da gente valores que nós não praticamos e queremos que eles pratiquem. A corrupção, a mentira, o roubo, né? A gente diz para ele, não faça isso, e a gente faz. A gente burla a lei do trânsito, a gente não faz a caridade no meio da rua, não socorre o necessitado, está ali esfomeado, pedindo ajuda, e a gente nega. Não importa, eles vão ter pensamento crítico sobre isso e vão dizer, mas não é isso que você ensina? E aí a gente acaba perdendo a credibilidade para eles, porque a gente não tem coerência entre o que diz e faz. Curiosidade diversificada, e as teorias ajudam a gente. Olha a teoria das inteligências múltiplas falando isso para a gente. Porque eles podem ter inteligências em várias áreas, e aí a curiosidade ela vai em cada área. Procura padrão superior em quase tudo que faz é o perfeccionismo. Antigamente, a gente só tinha teoria do perfeccionismo negativo. Negativa, aquela que acaba no suicídio pela frustração de não conseguir o elevado nível de qualidade que a gente espera. Mas a gente hoje já tem outras teorias sobre o perfeccionismo e existe uma teoria que fala do perfeccionismo positivo, que é aquele que você reconhece que a perfeição é relativa, que você não vai alcançar a perfeição absoluta. Então, o refazer é uma oportunidade de refinar, de aperfeiçoar. Só que na escola, nós estamos com crianças que têm superexcitabilidade. São aquelas crianças que vão fazer educação física, aula de basquete. E aí eles não conseguem jogar a bola no lugar certo. E aí eles têm um ataque na quadra.
Ou então recebe a prova e não esperam receber 9,8 e recebem 9,8 porque ficou faltando um acento agudo numa determinada palavra. Eles têm um ataque, rasgam a prova, jogam no lixo, grita, berra, empurra a cadeira. O nome disso, segundo o Dabrowski, é superexcitabilidade. Por que eles fazem isso? Por causa do perfeccionismo. Não é porque eles têm transtorno opositivo desafiador. É porque eles são perfeccionistas. E eles pensavam que eles tinham colocado o acento agudo em tudo quanto é lugar e ficou faltando um. Então, esse padrão superior em quase tudo que faz, a gente precisa ficar atento porque traz sofrimento. Essa característica traz sofrimento, desconforto psíquico, e é importante trabalhar. Apresenta autossuficiência, são capazes de responder pelo que conhecem e não gostam de dividir com quem não conhece. Trabalho coletivo, que vai dar 10 para todo mundo, porque ele ganha 10, ele não quer fazer com quem não tem competência para tirar 10. Isso é da educação, do ensino fundamental ao ensino superior. A gente tem problemas com alunos que não querem fazer trabalhos em grupo. É por causa disso. Eles são autossuficientes e sabem que os amigos não são, e que a nota deles vai mascarar a competência dos amigos. Pensem nisso. Não é por maldade, é por justiça que eles se posicionam. Aplicam os conhecimentos adquiridos, é por isso que a ciência avança, a arte, a cultura, porque eles adquirem o conhecimento e usam. Capacidade de conclusão é o efeito do raciocínio lógico que eles possuem, então são capazes de finalizar as coisas que fazem. Próximo, por favor. É imaginativo, a imaginação. A gente pede para desenhar uma pessoa e ele desenha um Pokémon, ou desenha um mangá, ou desenha um personagem de história em quadrinho. É imaginação. Ah, olha aí, tá vendo? Tá surtando. Não, ele não está surtando. É a imaginação dele. Assistam o filme do Nise para vocês entenderem o que é a imaginação do inconsciente. O original é o que é novo, que não é comum no grupo. A gente está trabalhando graficamente moradias. Então, vamos desenhar moradias. Aí um deles desenha um iglu. Aí você diz assim, não, mas isso não é moradia. Claro que é, no Alasca, no Polo Norte, isso é uma moradia. E aí ele é original por causa disso, ele não está surtando, ele não é um paciente psiquiátrico, é uma criança original, e a gente precisa estar preparado para isso. Executa tarefas além das pedidas. A gente pede para fazer até a página 21, eles fazem até o final do livro, porque é bom, porque é motivador, porque eles são interessados, envolvidos com a tarefa. Não peçam para apagar, porque eles já estão adiantados. Até a página 21 é muito simples, eles já sabem fazer isso. Então, elogiem, batam palmas, porque lembrem-se, o superdotado pode ser acelerado. A gente pode deslocar ele para um ano escolar mais adiantado, de acordo com o artigo 24 da LDB. Avanço no aprendizado, mediante verificação. Avanço nos estudos, mediante verificação do aprendizado. Não segurem os seus alunos, porque a gente perde neurônio. Quem ensinou isso foi a poda sináptica dos autistas. Então, a gente perde o superdotado porque ele não tem oportunidade de avançar. Eles têm flexibilidade de pensamento, que é exatamente pensar o convencional e o divergente, o inovador, aquilo que a gente não conhece. Assim foi Leonardo da Vinci, assim foi Júlio Verne, assim foi Galileu Galilei, assim foi Bill Gates, assim foi Elon Musk, assim foi John Nash e tantos outros, gente, que tiveram a presença de espírito num insight científico para fazer avançar a ciência. Eles têm ideias muito rapidamente, estão sempre com o dedinho em pé e precisam ser valorizados. Ah, mas ele atrapalha. Por que ele atrapalha? Porque o nível de ensino está muito baixo.
Acelera ele, põe ele para frente. Ele vai ter desafio lá na frente. Aqui ele não tem. Possui imaginação fora do comum, que é a imaginação, a originalidade. Não é comum ao que os amigos da turma fazem. Próximo, por favor. Ele cria as suas próprias soluções, a gente ensina o método, ele faz por outro, a gente ensina o caminho, ele inventa uma nova forma de fazer. É assim que a ciência avança, quando a gente refuta o conhecimento anterior e cria um novo conhecimento, um novo método. Eles dão novas aplicações a objetos padronizados. Se assim não fosse, a gente não usaria roupa de pet transformado. Então, pensem no que um pensamento superdotado pode trazer de progresso para a humanidade. Eles podem julgar as habilidades dos outros estudantes e encontrar um lugar para eles na atividade do grupo. Então, assim, ao invés da gente fazer com que eles deem as notas, a gente dá a eles a liderança para dizer quem vai fazer o quê. E aí cada um participa com proveito da atividade coletiva. Próximo, por favor. O aluno aprecia, critica e aprende através do trabalho de outrem, e aí, às vezes, a crítica deles é cruel, e eles são críticos cruéis quando a gente não os educa, não respeita a sua produção. Então, a gente, para ensinar eles como é que a gente faz uma crítica fraterna, aquela que ajuda o outro a não rasgar tudo, a não embolar o papel, jogar tudo fora, a gente tem que fazer isso com eles. Olha, parabéns, nossa, foi muito bom. O próximo vai ser melhor ainda, né? Não é dizer que está tudo ruim, que vai ter que fazer tudo de novo, apagar. Não, gente, da próxima vez vai ser melhor. É um mito achar que todo superdotado tem problema de relacionamento interpessoal, que todo superdotado é autista, que todo superdotado é tímido, introvertido. Isso não existe. Existem superdotados que fazem relações sociais com muita facilidade. Estão aí todos os políticos que não nos deixam mentir, porque eles não são eleitos só por suas bancadas locais, mas aqueles que são candidatos federais. Quantos de nós estamos espalhados pelo Brasil e votamos em pessoas que nós entendemos carismáticas, que nos seduzem com seus argumentos, e isso se dá porque eles estabelecem relações sociais com facilidade, até remotamente com a gente. E, por último, a habilidade física, que não é só o desportista, mas é também aquele que vai gerar um cirurgião, um grande jogador de game, um desenhista, uma pessoa que vai usar as mãos ou os pés de uma maneira muito refinada e capazes de transformar o meio social onde vivem. Esse instrumento, ele não é um teste, mas a gente não pode considerar superdotado se a pessoa só tiver um sempre. Para a gente se sentir confortável, é uma pessoa com indicadores de altas habilidades de superdotação, ele tem que ter no mínimo 18 sempres. Entre 12 e 18 sempres, em função do desvio padrão, né, que a gente encontrou, a gente encontra superdotados com problemas de aprendizagem. Então, a gente pode ter um superdotado com 12 sempres. Pode ser uma incoerência interna, pode ser, mas é basicamente por conta do problema de aprendizagem. E isso não desqualifica ele nas altas habilidades de superdotação. Mas abaixo de 12 são características humanas que todo mundo tem, mas que não formam esse perfil. Próximo, por favor. Já encaminhando para o final. Identificação não é rótulo. Identificação é o primeiro passo para o acesso à política pública.
Então, quando uma professora identifica um aluno com altas habilidades de superdotação, ela não está rotulando. O rótulo é a transformação de um conhecimento científico em senso comum. A professora faz um trabalho pedagógico, que é um trabalho especializado. Apenas a professora avalia pedagogicamente os alunos com altas habilidades ou superdotação. Aí, se a professora não faz, a psicopedagoga vai fazer. Quem é a psicopedagoga? A terapeuta da aprendizagem. Mas a LDB não fala disso. A LDB fala em ensino, está na educação especial. Então, a professora vai fazer isso em sala de aula mediante sua prática pedagógica. E é esse aluno que vai balizar o grau de complexidade da sua prática pedagógica. Porque se tiver tudo muito fácil para ele está inadequado e ele provavelmente está no lugar errado, precisa ser acelerado porque você tem outros alunos, você está no seu nível de trabalho, então acelere ele porque ele está adiantado. Todo aluno identificado tem direito ao atendimento educacional especializado. Eu aprendi com a professora psicóloga Maria Helena Novaes que a gente não deve identificar e não fazer nada. Isso faz mal ao ego da família e da escola. A gente precisa identificar e atender, porque o aluno é que é o alvo da educação especial. Não é o ego do pai e da mãe. Ah, eu tenho um filho. Não, gente, isso é doença do ego. Então, a gente tem que identificar e atender para que aquele aluno se sinta feliz na escola. O SMART possui convênio com algumas prefeituras. A Vanessa falou 6 prefeituras, a fim de oferecer o atendimento escolar para alunos com altas habilidades de superdotação nas redes municipais de ensino. E aí cabe a você, professor e professora, fazerem a identificação dos seus alunos, porque os alunos eles têm interesse em participar, eles gostam desse processo escolar, eles não se cansam, eles vão num turno na escola e no outro turno noutra escola que é gerenciada pelo SMART. E vocês ganham pelo aumento do IDEB desse aluno lá na escola. Então, como é que vocês podem fazer para aumentar o IDEB da sua escola? Aumente o número de indicação de alunos, porque o próprio SMART tem seu processo de seleção. E a seleção visa adequar o perfil do aluno à metodologia do SMART. Ah, eu indiquei o meu aluno, mas ele não foi selecionado, mas ele tem talento. Mas ele não se adequou ao perfil que o SMART seleciona. É preciso que vocês leiam o edital, que vocês se inscrevam como professores para deixarem a sua marca. É importante que vocês indiquem seus alunos, porque isso vai fazer diferença na vida deles. Vocês são professores de alunos cujos pais, muitas vezes, são analfabetos funcionais. Eles não têm o que oferecer socialmente falando, em termos de enriquecimento curricular, para os seus filhos. Se eles não moram numa comunidade que tem um projeto de orquestra, eles não têm como levar os filhos para aprender música naquela orquestra. E, em compensação, se vocês indicam os melhores alunos da turma de vocês de 7º e 9º ano para fazerem parte do processo de seleção do SMART, vocês já estão abrindo uma porta para esses alunos. Ah, mas eu tenho aluno que eu não sei se ele tem altas habilidades. Ele fala umas coisas interessantes, indica, não faz mal, porque eles vão ter acesso ao processo de seleção. No ano passado, eu indiquei um aluno da comunidade do Alemão que desenha, gente. Desenha magnificamente bem. E ele não foi selecionado. Por que ele não foi selecionado? Porque ele não tem o perfil acadêmico, ele não conseguiu dar conta do processo seletivo. Só desenhar não responde a esse processo. Mas pode ser
que por trás de um belo desenho tenha um talento acadêmico. Mas você só vai saber disso depois, quando tiver o resultado final do Smart. Então, finalizando a minha apresentação, agradecendo a presença de vocês, agradecendo o convite do Smart mais uma vez, eu quero pedir a vocês, indiquem seus alunos, não deixem que eles percam essa oportunidade por desconhecimento, porque eles não sabem isso que nós estamos tratando aqui. Eu estou à disposição de vocês pelo meu e-mail, pelo meu Facebook. Um beijo no coração de todos. A gente ainda volta a se falar hoje. Um abraço. Obrigada.